que não tem critério, Exatamente, porque o que mais me incomoda é isso que me não é que frustra. não é que tu não possa ter exigências específicas de um órgão. O problema é que muitas vezes quem faz a exigência não tem o conhecimento técnico específico da norma. É complicado muitas vezes tu conversar em termos. Professor, como é que vai ter? Se cada coisa tem 300 páginas, quem vai saber tudo isso? Não tem como. Possível. É impossível, né? Nem o engenheiro, nem o bombeiro consegue ter uma coisa. Tu pode conhecer, ter um vasto conhecimento, mas tu não vai saber tudo para cada tipo específico de coisa. É que geralmente cada tipo de aplicabilidade ou de ramo da indústria, muitas vezes tu tem uma nuance pequena que torna diferente. Então, é complicado. Bom, gente, então vamos lá. Que fosse igual. Não quero. Não existe. Então, gente, nossa aula de hoje, sistema de esgoto, né, a gente vai falar já de uma coisa que a gente mais ou menos adiantou a aula passada, que é inclusive uma dúvida da Carol. 50 litros, viu? 50 litros. 5 litros. 5 litros. 5 litros. A caixa. A caixa acoplada. Não é pequena. Pequena. É pequena? Pode ser que eu tenha pressão? Pode ser que ela não tenha volume de água para poder fazer esse funcionamento. Geralmente, esse caixa de 5 litros tu usa para dar descarga. Tu tem os dois. Então é pequena para o local, pode ser então. Que não se compra sozinho, né? Não, geralmente é uma caixa um pouquinho maior, tu tem duas opções de botão, né? Geralmente é 8 litros a caixa normal. As caixas mais modernas. Aí tu tem um botão que é o do medo, que é com menor quantidade de ar, tu com maior quantidade de ar. Geralmente vai te dar. Essa aí que tem lá em casa. Só dá 5 litros? 5 litros. E parece que realmente não tem um volume suficiente para fazer a Sinfonamento. função. Será que ele não colocou uma outra caixa de uma outra louça nessa que vocês compraram? Só se já veio que a gente comprou. Não, não sei. Só se o cara que vendeu para vocês vendeu um conjunto com a caixa acoplada de outro sanitário. Porque geralmente ele é projetado a louça, o sifão, para poder fazer aquele sifonamento que está projetado no reservatório dela. Tá, e não se compra só a caixa. Não. A gente não consegue comprar. Não. Tem que comprar mais Vai ter que comprar o sistema. Inclusive tem muitas das caixas hoje que elas são peça única. As mais modernas são peça única. Já vem todo um conjunto só. Exato. Então pode ser mesmo. Tá, gente, então, vocês estão vendo na tela aí, então, como é que seria o nosso sistema, né, de esgoto junto com a questão da ventilação para a exaustão de gases. Então, nós temos aqui a nossa caixa sinfonada lá do box também do lavatório, ou seja, aonde eu tenho a parte do sinfonamento que está embaixo, ela vai para uma outra derivação diferente do escoamento do sanitário, mas a captação de odor é a mesma. Tem suspiro também na casa. Tem. A gente acha que era porque era antes, não tinha Rosana? Sim. Não tinha coleta. Coleta de esgotamento. Não, os outros não tem. Não tinha o fornecimento de água potável. Exatamente. A gente acha que por isso, ele ficava muito tempo parado ali, quando ligava, saía no chuveiro. Entendeu? A gente acredita que seja isso. Pode ser, porque água de Porque poço. não era 2 volts do vaso, era da água da Porque a água de poço tem um odor característico de matéria orgânica. Claro, não tem tratamento nenhum. Sim. A gente verifica se Pode ser. Acho que tem.
Então, a gente vai falar um pouco, então, na questão do recolhimento dos detritos do sistema de coleta público, por exemplo. Tá? Então, eu tenho, como fizemos no meu sistema, eu posso ter dois projetos, né? Então, um projeto de esgotamento de uma forma individual, ou seja, eu tenho um projeto de uma residência unifamiliar, que é inclusive que vocês têm como atividade de sala de aula 2, ou de uma coleta coletiva. Então, coleta coletiva eu posso ser ou um shopping center, por exemplo, ou uma faculdade, ou um condomínio de diversas residências. Tá? Então a gente também pode ter dois tipos de coleta de esgoto, ou para coleta individual ou uma coleta coletiva. Alguns lugares lá em Porto Alegre, quando eu trabalhava no Demar, eles faziam tipo uma administração do próprio prédio. Isso no caso, é permitido ou é necessário? Por exemplo, depende, é exigido, tá? Depende da capacidade e da legislação da concessionária local. Por exemplo, o condomínio onde eu moro, ele até hoje, o condomínio é uma quadra da Avenida Portugal, ele até hoje, apesar de todos os investimentos que foram feitos em Rio Grande, ele ainda não tem coleta de esgoto, só que eu entrego esgoto. Como? Nós temos uma estação de bombeio própria do condomínio que recalca até o ponto de coleta pública. Então a gente tem, eu tenho dois, na verdade é um poço só único, tá? Com capacidade de 8.000 litros, tá? Com duas bombas submersas, que elas trabalham em backup. Então, quando uma está em manutenção, a outra está funcionando, geralmente a gente tenta trabalhar ali uma a cada 6 horas. A gente troca para não ficar sobrecarregada com a manutenção da bomba. Então, a gente pega e então, recalcamos até a Portugal, que dá uns 300 metros do condomínio. Mas ele passa por algum tratamento? Não, é só bombeio mesmo. Só bombeio. O que nós fazemos de tempos em tempos? Tá? Como ele decanta a matéria orgânica, tá? Pelo menos a cada 90 dias, no inverno é mais frequente do que no verão, tá? A gente chama um caminhão e recolhe o lodo. Então, basicamente o que ele recalca é mais a parte de churume e o que fica de material depositado no tanque. Porque o grande parte do material que é coletado fica, então decanta e a gente manda para a estação de tratamento, tudo por conta nossa. Então, aí que é o mais interessante, a gente paga esgoto e ainda manda tratar. É uma coisa legal esse, né? Não, a gente tem uma área mais ou menos, a área onde está o nosso tanque de decantação, é uma área mais ou menos desse tamanho. É grande. Aí o cheiro? Não, porque ele é selado em cima com caixa de concreto. Ele só tem um espaço onde está a saída da coleta, então não tem cheiro. E tem a gente fez é bem vedado e a gente fez uma cerca viva, uma barreira com arbusto. Então ele dá uma queda no odor, que praticamente não tem, e também já ajuda se tiver proliferação de mosquitos, então não tem, também tranquilo. Mas lá eu lembro que tinha uns condomínios que tinham a própria. E tinha cheiro bem forte. Por exemplo, o condomínio que tem aqui no Rio Grande, que é o Bragança, que é o Cartafurga, ali tem estação própria de tratamento de esgoto. Uma vez, uma coisa bem interessante, o que nós temos? Nós temos uma tubulação, então uma tubulação, acho que é de 3 polegadas, acho que é 3 polegadas. Não, acho que é. Não me lembro. Eu acho que é 3 polegadas. Não, é 6, é o dobro.
Ah, tá. E aí a gente bombeia até a coleta. Há muito tempo atrás, acho que uns 10 ou 15 anos, deu um vazamento muito grande de esgoto na rua lateral. E aí uns moradores, né? É o condomínio que está poluindo, que está largando esgoto na via pública. Só que nem vieram perguntar se tinha sido a gente ou não. Foram já fazer direto defesa no denúncio do Ministério Público. Eu era o síndico na época, quase surpreso. Aí fiz uma audiência com o promotor, né? Vamos fazer uma investigação. E aí a gente abrimos, porque lá tem a parte de coleta pluvial, né? E o nosso passa ao lado da pluvial, passa por trás da pluvial. Então a gente abriu todas as caixas de pluvial da rua e não tinha nenhum vazamento da nossa linha para a caixa de esgoto. Então a nossa estava selada, aí eu cheguei, olha, foi o seguinte, vamos exagerar. Vou botar as duas bombas funcionando, né? Se for vazamento meu, vai ser um chafariz de bosta aqui. Não era. A gente começou a abrir as caixas. Aí uma das caixas tinha um vizinho na frente. O cara simplesmente, acho que encheu a fossa dele. Inclusive foi um dos caras que denunciou a gente. Ele estava com uma linha direta do esgoto para a caixa pluvial. Então, depois eu vou passar para vocês no aplicativo que é a nível nacional, que é um mapeamento do saneamento no Brasil. Então é bem interessante, a gente consegue ver como é que está a situação de investimento, tanto em potabilidade, então fornecimento de água potável, quanto em esgotamento sanitário. Então, o que seria o ideal, né? Nós estamos muito defasados em termos de esgotamento sanitário. Nós temos uma política nacional, né, de saneamento, a qual já era patente sido mais do que superada, né? Estamos há quase 10 anos da meta que tinha sido proposta, nós não atingimos. Eu vejo isso muito como uma questão de falta de vontade política, porque se a gente fizer uma proporcionalidade, a cada real que tu investe em saneamento público, tanto de esgotamento sanitário quanto de água potável, 6 a menos que tu investe em questão de saúde para recuperar a pessoa doente. Então, seja com problema estomacal ou com problema de cólera, né? Com doenças em geral. Então, é uma conta que é fácil de fazer. Só não é fácil de fazer para quem acha que esgoto e cano no chão dá voto. Cara, realmente é uma obra que não aparece, né? Sim. Então é muito complicado tu ficar brigando com uma coisa dessa. E também deixar de cuidar dessas pessoas que estão doentes é complicado. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto que a gente consiga vencer ele a curto prazo, né? Porque a médio prazo, porque a curto prazo tu tem que estancar a ferida que é a doença, mas tu tem que fazer um planejamento a médio prazo de investimento. Eu acho que tem projetos de 20 anos que eles têm que colocar, e tem, eu acho que praticamente nula a saneamento básico. Praticamente nula. Então hoje o que a gente mais tem nas casas e nas residências brasileiras, a fossa séptica, o sumidouro, o fosso negro, né? Que é justamente que a gente acaba fazendo com que os dejetos residenciais, né, e de grande porte acabam tendo essa decantação e percolando pelo solo indo até o lençol freático. Então isso acaba acarretando uma necessidade de tratamento
dependendo do teu nível de esgoto, tem uma carga muito elevada de carga orgânica, então fica complicado. Então, aqui é um sistema de coleta privado, tá? Sem coleta pública. Então, a edificação aqui e as águas servidas, então, vão para umas caixas de coleta. A fossa séptica vai ficar decantado um material orgânico, esse de tempos em tempos tem que vir fazer a retirada, que é o lodo. E a parte líquida, com uma carga orgânica já um pouco menor, ela acaba percolando através dos sumidouros para o lençol freático. E aqui a gente tem duas caixas, uma de água servida de cozinha, de chuveiro, né, e uma de esgoto sanitário. O sumidouro vai as águas de cozinha e banheiro. Banheiro, chuveiro, exatamente. Então, apesar dos nossos avanços que a gente tem feito, né, muitas pessoas ainda vivem sem recursos básicos de coleta. Então, vocês podem visitar depois esse site aqui, ó, que é o Trata Brasil. Nesse aqui tem um ícone para vocês baixarem, né, um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, que acompanha exatamente. Eu agora depois vou replicar no meu telefone, na minha tela, e vocês vão ver como é que é o aplicativo. Tá? Então aqui dá a situação mundial e que compara com as cidades brasileiras de acesso à água potável e ao saneamento básico. Então é bem interessante ver até como é que a gente está à frente ao nosso mar. Sistemas coletivos, então, quando eles existem, elas localizam nas ruas e fazem a coleta do esgoto e levam para a estação de tratamento e para depois lançamento em cursos d'água. Tá? Rio Grande, a estação de tratamento, vocês sabem, é lá no Parque Marinha. Nós temos uma série de estações de bombeamento, e no Balneário Cacete nós temos duas estações de tratamento de pequeno porte, uma à direita da avenida e outra à esquerda da avenida. Oi? As EPS. Então aqui um exemplo de um sistema de tratamento coletivo, né? Então tem a identificação e aí as caixas de inspeção e a coleta pública. A diferença da coleta pública da coleta privada é que eu não tenho, no caso, então, separação entre esgotamento séptico e de água servida. Vai tudo para o mesmo ramal. Então, vocês podem acessar esse link aí para ver como funcionam os sistemas de sumidouro e de fossas sépticas. Aqui é um esquema de como é que funciona o tratamento, né, de esgoto através de fossa séptica. Então nós temos uma coleta de esgoto, ela vai para o nosso para a grande fossa, que é a primeira, né? E ela vai para um tanque que ele vai fazer uma baixa da queda de carga orgânica, né? Então eu tenho um filtro anaeróbio, né? Aquelas próprias bactérias que estão contidas nas fezes, né? Então depois essa água, uma menor carga orgânica, acaba indo para o sumidouro e essa água acaba percolando para o solo. Oi? Está no meio do orgânico e do... Ele tem um elemento filtrante. Ah, filtrante. Isso. Tá. Bom, a ventilação do sistema de esgoto, todo mundo tinha visto na aula passada.
Então, é um elemento que existe nas edificações, em 2 ou mais pavimentos, para evitar que a gente tenha, né, odor quando a gente utilizar o nosso sistema de esgotamento sanitário. Então, a queda de uma edificação pode ser análogo a essa. Tá? Então, onde nós temos o nosso lavabo, tá? O nosso vaso sanitário, aqui eu tenho a parte de coleta de gás e ele sai lá para cima. Tá? Aqui é minha carga que vai para o meu subcoletor, lá para o meu subsolo. Essa tubulação também pode ser ligada, por exemplo, se eu não tenho coleta pública, na minha fossa séptica também poder fazer o alívio de gases. Tá? Então, o ramal de ventilação é o trecho da instalação que interliga o desconector ao ramal da descarga ou ramal de esgoto, de um ou mais aparelhos sanitários e uma coluna de ventilação. Tá, Hugo? Não tem nada que mande interligar uma na outra, tá? É ideal de fazer. Oi? Então, lá, eu entendi. Lá a gente vai fazer. Não tem nada que impeça, né, de fazer. Não tem nada que impeça. A gente Não vai tem fazer. nada normatizando que não possa se utilizar. Mas o ideal é fazer um tubo reto. Como eu te falei, até pela perda de carga. Aí tu entraria em cálculo, tipo cálculo de chaminé, tá? Sim. Então, essa ligação de ventilação até a ponta de ventilação deverá ser executada de forma a impedir o acesso do esgoto sanitário ao interior do ramal de ventilação. Então, o ramal deve ser conectado à coluna de ventilação a 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento de água. Tá? Por isso que a gente usa as caixas de visita, de passagem, são fundadas para não ter perigo de dar um refluxo de água. Então, a distância entre o ponto de inserção e ventilação do esgoto e a conexão de mudança horizontal deve ser mais curta possível, sendo que entre a saída do aparelho, a exceção do ramal de ventilação, a distância deve ser igual ou menor do que o dobro do ramal de descarga. Aí, um sistema de ventilação, de uma ligação. O subcoletor, então, recolhe do tubo que está no pavimento e leva o tubo que vai subir em geral. O diâmetro dessa tubulação deve ser de 100 milímetros e o declive de 2%. E deve ser instalado com mudanças de direção, as tubulações entre ligações do esgoto. Então, por essas mudanças de direção, sim. Então, não tem problema. Um coletor predial, então obedece a norma 8160 e diz que o coletor predial, como o trecho de tubulação compreende entre a última estação do subcoletor ao ramal de esgoto ou secretário de coleta pública. Cada edificação deverá executar sua própria instalação de esgoto. A distância entre o coletor predial até o coletor público deverá ser no máximo 15 metros. Então, se eu tenho mais do que 15 metros, eu tenho que fazer a coleta até o ponto de coleta pública. Por isso que nós temos as estações de bombeiro. Tá. No dia 15 metros colocam uma... Tu tem que fazer uma estação de bombeamento para bombear. E toda a manutenção é por conta. Tá. O bombeamento em condomínios é por causa da distância ou por causa da altura? É por causa da distância. Se tu tiver a rede coletora ali que tu consiga fazer a correta por garimpagem, não tem problema. No meu lá em Chico não tem porquê. O meu nível do meu condomínio é mais baixo do que o nível da coleta. Então tem que ter bombeamento.
Então está aqui o esquema do bombeamento. Vou colocar aqui aí a câmera aqui comigo que eu vou projetar o meu telefone na tela aqui. Sim, quero fazer o espelhamento no meu celular aqui. Deixa eu consigo abrir aqui. O aplicativo é esse aqui, ó, o painel do saneamento. Deixa eu conectar esse troço aqui. Atualiza, birosca, tá aqui. Reposição. Tá, deixa, Tá te ligando? Não, eu tateei aqui. Ah, diacho. Tá, vamos vincular o Windows. Boca aberta. Tá, aqui. Estão todos vendo meu celular ali na tela? Tô. Vou estar bem no centro aqui para não ter problema. Que aqui fica maior. Então, aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o aplicativo. Ó. Painel do saneamento. Tá? Então ali, esses dados são de 2002, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, eu consigo baixar o resumo, né? Então, percentual da população sem acesso à água. Aqui dá dizendo que não tem ninguém em Rio Grande sem acesso à água potável, ou seja, todos os logradouros do município têm disponibilidade de ter ligação de água potável. Então, aqui só está a área urbana, a área rural não está. Ah, tá. Tá? Bom, população, ó, sem coleta de esgoto. Parte da população sem coleta de esgoto. Então, 64% da população do município não tem coleta de esgoto. É a mesma porcentagem, mais ou menos, lá em Porto Alegre. Eu vou tentar mudar. Lá é 40%, parece. Não consigo mudar aqui. Então, assim, né, gente? Então, olha aqui, ó. Investimento per capita em saneamento, tá? Foi de R$ 83,1 em 2022. É ridículo isso. O que eles coletaram? Que eles investiram em saneamento no município em 2022 foi R$ 83,18. Mas como assim, cara? Não é manutenção, isso aqui é investimento, ou seja, rede nova. Caraca! Por Deus. isso que é ridículo. Aí eu coloco aqui ali, ó, dados gerais da população. Eles fizeram uma ligação com o esgoto, não fizeram nada novo. Mostra mais, ó. Ó, operações com saneamento. Então tem ali, ó, população, moradia, renda. Eles fazem um link total com os dados do IBGE, com os dados de investimento de operação de saneamento. Ele disse que no banheiro, 70. É por pessoa, assim. É por pessoa. Ah! Parcelas de moradias com banheiro. Então, 99% das moradias do município tem banheiro. Sim. Claro, isso aqui é muitos dados. Esses dados aqui é do que o cara respondeu para os dados do IBGE. Sim. Pode não estar correto, aí também depende do censo. O que esse pessoal dessa ONG fez? Eles conseguiram linkar os dados de investimento em saneamento com os dados que tem do último censo. Entendeu? Ó, aí tem benefício de saneamento. É bem legal isso aqui. Ó. A gente pode mudar a localidade. Vamos ver aqui, ó.
Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui São José do Norte. São Gabriel. Vou buscar, vai ficar mais fácil, eu acho. Município. Aqui a minha letra está maior, então ele fica. São José, esse aqui está o seu meu ponto. Ai, tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Então bota Porto Alegre aí, deve ser mais fácil. Calma. Assim. Calma. É que tem um monte de distinção. Deve ser esse aqui, do São Gabriel. Aqui, ó, não é aqui, será? É. São José. Não tem. Acho que não tem. Não tem dados José do Norte. Bota Porto Alegre então, vamos ver Porto Alegre. Vamos ver se tá certo. Município de Porto Alegre. Então, olha ali, ó. População sem acesso à água. Zero. Todo mundo tem acesso à água. Tá? População sem coleta de esgoto. 110.578% sem esgoto. Ó, a população sem esgoto, apenas 8% de Porto Alegre não tem coleta de esgoto. Por quê? Porto Alegre teve um projeto de saneamento do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, né? Que o maior investimento foi em esgotamento sanitário, que é o que mais poluía o Lago Guaíba. Então, por isso, comparativamente com o Rio Grande, Porto Alegre, em termos de esgotamento, está muito melhor. Sim. E o investimento em per capita maior do que o nosso. É pequeno, mas olha o que representa isso em termos gerais para a população como um todo, né? De R$94 por pessoa. R$94 por pessoa. Dados gerais da população, então tem indicador da população, né? Operações de saneamento, população urbana. Isso não tem os dados da população rural, né? Mas vou te dizer, tá melhor do que eu quando saí de lá. Se eu não me engano, lá, quando eu saí de lá tinha 80 e não sei quantos por cento ainda. Foi investido mais ainda nos últimos. Tá, pessoal? Tá bom. Por hoje, isso que eu tinha para conversar com vocês. E até a semana que vem. Tá? Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Noite. Boa noite, professor. Boa noite.